Para você que está chegando agora no canal, para você que está vindo hoje pela primeira vez, para você que ainda não ouviu, nós estamos trabalhando o livro Mais que Vencedores, a capa do livro do Dr. William Hendrickson. É um livro bem antigo, é bem mais velho que muita gente aqui na igreja. Ele foi publicado em 1928 e ele mostra uma forma de interpretar o livro de Apocalipse que ficou conhecido na história da igreja com o nome de paralelismo progressivo. O livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas, ou seja, cada uma das 7 sessões trata de tudo o que acontece na história do mundo e da igreja, desde do nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, até a segunda vinda de Cristo. A Bíblia chama esse período da primeira vinda e da segunda vinda, esse período entre essas duas vindas, de os últimos dias. Então, essas 7 sessões paralelas tratam do que acontece nos últimos dias durante todo esse período, sendo que, à medida em que vamos nos aproximando do final, as coisas que estão ditas que vão acontecer, elas acontecerão com mais intensidade e de forma mais severa. De modo que todas as 7 sessões, elas acabam começando lá no início do Evangelho e terminando no juízo final, na ressurreição e na vida no céu. Sendo que, quanto mais para o final do livro, menos é dito a respeito do começo e mais é dito a respeito do final. Quando você está no começo da leitura do livro, mais coisas são ditas sobre o começo e menos coisas são ditas sobre o final, mas estão presentes lá, seja numa menção, seja numa referência, e ao final vão sendo trabalhadas e tratadas com mais pormenores. Semana passada, nós enfrentamos algumas questões delicadas do livro de Apocalipse, que é a questão do juízo final, da ceifa, da última palavra de Deus para que haja arrependimento. E nós vamos tratar hoje do Armagedon, que é outro assunto palpitante e complicado no que diz respeito ao livro de Apocalipse. Eu vou ler todo o capítulo 15 e o capítulo 16 nós vamos fazendo menções a ele na medida do estudo, para que eu consiga fazer em 1 hora e não judie dos irmãos como eu judiei semana passada. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Vamos orar. Senhor, nós abrimos a Tua palavra e queremos pedir que o Senhor enche o nosso coração de temor pelas coisas que hão de acontecer e pelas coisas que já estão acontecendo e nós não prestamos atenção. Abre os nossos olhos para que, sendo cristãos atentos, sejamos também cristãos consagrados ao Senhor e à Tua palavra. Pedimos essas bênçãos pela iluminação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém
Amém, Senhor Deus. Hoje, então, nós vamos falar sobre as 7 taças. E com a graça de Deus, vamos conseguir cobrir o capítulo 15 e o capítulo 16 aqui. Quando nós olhamos, então, para esse texto, por meio da palavra aplicada, a palavra de Deus aplicada ao coração pelo Espírito Santo, nós aprendemos que igrejas são estabelecidas pelo mundo, e essas igrejas são candeeiros. Apocalipse, capítulo 1, diz que as igrejas de Deus são candeeiros. Os 7 candeeiros são as igrejas de Deus. E aquela imagem lá do capítulo 1 nos revela que o Senhor, o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, anda no meio dos seus candeeiros. Para quê? Para observar a sua luz, se o seu testemunho, se a sua presença no mundo, de fato tem refletido a sua luz e a sua glória. Para cuidar da sua igreja, ver se a sua luz está enfraquecendo, para limpá-la e fortalecê-la e protegê-la. Dr. Russell Shedd diz que a presença de Cristo entre os candeeiros é tanto consoladora quanto, a palavra não quer vir aqui na língua, nos leva a ter atenção, preocupante. Preocupante porque muitos não prestam atenção na sua própria luz ou no seu testemunho. E consoladora porque quando Jesus vem, Ele não vem para apagar a nossa luz, Ele vem para limpar a nossa luz, a fim de que ela fique mais resplandecente e transmita a sua glória. As igrejas são candeeiros, são portadoras da luz de Deus no meio de um mundo que a Bíblia diz jaz nas trevas. Essas igrejas são abençoadas com a constante presença espiritual de Cristo, conforme nós vemos no capítulo 1 até o capítulo 3, nas cartas que são escritas às 7 igrejas da Ásia. Vezes sem conta, o povo de Deus é perseguido pelo mundo e submetido a muitas provações e aflições, conforme nós estudamos já no capítulo 4 até o capítulo 7. Vezes sem conta, os juízos de Deus visitam o mundo perseguidor. Tais juízos, também vezes sem conta, não levam os homens ao arrependimento. Algumas pessoas acham que se Deus fizer milagres, as pessoas se arrependerão. Mas muitas pessoas, exatamente por verem os milagres de Deus, endurecem ainda mais o seu coração. E nós vimos, há 2 lições atrás, que por ser rebelde a Deus, por ser impenitente, o mundo prefere adorar a besta que vai surgir do mar, e o mar significa todas as ideias e acontecimentos do mundo anticristo, por não aceitar a palavra de Deus e obedecer a ela. Quando você lê a descrição da besta que levanta do mar, ela é feia, ela é horrível, ela é assustadora, mas o mundo prefere adorar isso do que o Deus bondoso que morreu na cruz, Jesus Cristo que morreu na cruz. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está comprometido com o maligno. E aí as pessoas, até mesmo sem perceber e instintivamente, preferem uma coisa que o mundo constrói, ainda que ela seja feia, horrível, horripilante e apavorante, do que submeter-se à lei perfeita, justa e eterna de Deus, só porque tem de obedecer. Às vezes a gente fala assim, mas não é assim não, pastor. Mas é. Nós vemos aí o que está acontecendo no nosso país, a lei claríssima sendo desrespeitada e as pessoas debochando de quem defende a lei. É isso que é o anticristo. O mundo se organizando contra aquilo que é correto, chamando de bom aquilo que é ruim, chamando de ruim aquilo que é bom. Uma velhinha que lê a Bíblia, só porque entrou lá no Congresso Nacional, foi condenada a 14 anos de prisão. Uma velhinha com a Bíblia na mão, sentou na cadeira do presidente do Senado e orou pelo Brasil, mas porque estava lá no dia 8 de janeiro, foi condenada a 14 anos de prisão. Eu não vi nenhuma daquelas pessoas que a gente viu as imagens delas quebrando as coisas, sendo presas e sendo julgadas. Está vendo? Exatamente. E outras coisas, né? Além das políticas, as filosóficas.
Esses últimos dias nós temos visto muitos vídeos sobre aborto, ideologia de gênero, sendo postados porque as leis a favor dessas coisas estão cada vez sendo aprovadas com mais facilidade, não só no Brasil, que está bem atrasado em relação às outras nações quanto a isso, mas que também há muita pressão aqui para que isso aconteça logo. Então, vezes sem conta, os juízos de Deus visitam o mundo perseguidor. Aos nossos olhos parece que não, porque nós apenas olhamos o nosso tempo, mas como Deus olha da eternidade, as coisas acontecem muitas vezes. Só que essas coisas, o juízo de Deus sobre a terra, não é dado simplesmente para levar ao arrependimento, são alertas para que as pessoas percebam que há um Deus justo que julga e que está guardando a sua ira para o último dia, quando finalmente julgará todas as pessoas. Apocalipse capítulo 8 até o versículo 11. Repetidas vezes, o conflito entre a igreja e o mundo revela uma guerra mais profunda e fundamental entre Cristo e Satanás, entre a descendência da mulher e a descendência do dragão, conforme nós gastamos 3 aulas para falar sobre o capítulos 12 até o capítulo 14. Ao entrarmos no capítulo 15 e capítulo 16, nós já estamos indo para a conclusão. Nós já estamos à beira do juízo final, ele está sendo mostrado cada vez com mais frequência e com mais detalhes. Mas há 3 questões preliminares que a gente precisa entender para olhar para o capítulo 15 e 16 de Apocalipse. A primeira delas, e quando as pessoas não se convertem? Deus executa o seu juízo, Deus castiga pessoas e elas continuam impenitentes. Quando você lê o livro de Números, você vai perceber Deus ensinando Israel a temer o nome de Deus. Israel saiu do Egito. Israel não saiu do Egito crente, Israel saiu do Egito idólatra. Há um clamor por libertação porque há opressão, mas não há aquela consagração de quem conhece a lei e a ama, porque a lei até então não tinha sido escrita ainda, é Moisés quem vai escrever a lei. O povo sabe que existe um Deus, conhece a história de Abraão, conhece a história de Isaac, conhece a história de Jacó, sabe das promessas que Deus fez, mas isso é uma realidade distante, porque eles estão envolvidos com as cebolas do Egito, com os alhos porós do Egito, com o medo de morrer enquanto trabalham sendo escravos daquela nação opressora. E aí Deus os liberta com mão poderosa, miraculosamente, e o povo continua se comportando como quem não conhece a Deus. O livro de Números mostra Israel se queixando de Deus 7 vezes. E no capítulo 16 nós chegamos num momento crucial, impactante das queixas de Israel no deserto, no livro de Números. Eles se queixam de Moisés, Deus faz um morticínio de 14.000 pessoas, o dobro do que morreu na queda dos 2 prédios lá do World Trade Center em 2011 nos Estados Unidos. E no dia seguinte, diz o capítulo 16, eles se levantam e dizem: não tem justiça aqui não, está tudo errado. E aí Deus mata mais 23.000. Em 2 dias, 37.000 pessoas são mortas por desobedecerem a Deus. Diante de milagres que Deus fez. É aquela história do Datã, do Coré, do Abirão e do Ur, que deu um jeito de sair por fora ali e falar: eu não vou entrar nessa não. São 4 rebeldes, mas só 3 morrem. Cadê o 4º? Eu acho que ele pulou fora na hora que ele percebeu que Deus ia castigar mesmo. Então, há um milagre. Deus rasga a terra, as pessoas são tragadas para dentro da terra. Aquilo é assustador. Aqui a gente nunca viu um terremoto. Eu nunca vi. Eu nunca vi um furacão. Já vi vento forte, mas furacão nunca vi. Um amigo meu disse que foi para os Estados Unidos a primeira vez e o furacão chegou. Disse: meu Deus, que barulho aquilo faz. Mas eles viram a terra se abrir, as pessoas caírem, só as pessoas que Deus condenou, só os rebeldes, ninguém que não estava na rebelião caiu dentro do buraco. Mas no dia seguinte eles dizem: a culpa é de Moisés. Moisés é que é o poderoso que faz rachar a terra. E aí Deus castiga de novo. Nos últimos dias também é assim.
Deus castiga, a gente vê que é o castigo de Deus, mas a gente fala, que nada. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Vamos continuar odiando a Deus, agora mais, porque se Ele fosse bom mesmo, Ele não faria isso. E é assim que as pessoas se comportam. Então, quando as pessoas não se convertem, sempre na história, o iníquo, sempre na história, deixa eu ler direito, o que acontece na história, sempre que as trombetas de julgamento tocam, as pragas iniciais não resultam em penitência e em conversão. Muitas pessoas, quando experimentam o juízo de Deus, não se convertem. Então, cuidado quando você fica orando para o seu filho, Senhor, derrama praga na vida do meu filho para ver se ele se arrepende. Você pode estar orando para Deus endurecer ainda mais o coração do seu filho. Ore para que Deus o converta. É melhor do que orar para que Deus o castigue. Cuidado com as suas orações em favor ou contra a sua própria família. Será que Deus permite que tal impenitência, tal dureza de coração permaneça sem punição até o dia do juízo final, no último dia? Nós devemos entender que a ira de Deus tenha sido completamente suspensa até a segunda vinda, até a ceifa descrita no capítulo 14. Deus suspendeu a sua ira até lá? Parece que não. Essa questão é respondida na presente visão do capítulo 15 e do capítulo 16. E a resposta resumida é a seguinte: sempre que na história o iníquo falha em arrepender-se e em responder às manifestações iniciais e parciais da ira de Deus nos seus julgamentos, segue-se uma conclusiva efusão da ira. Sempre que há um recrudescimento, um fortalecimento da impiedade, Deus derrama um castigo sobre aqueles que são ímpios. Ele é um castigo forte, mas não é o último, porque o último vai ser no último dia. E nós precisamos estar atentos para ler o que Deus está fazendo nessas questões. Pastor, mas sempre que tem um castigo desse, muitos cristãos morrem. Só que a morte dos cristãos não é castigo, é bem-aventurança. Quando Deus derrama castigo sobre a terra, e no meio desse castigo cristãos morrem, esses cristãos não perderam a salvação. Esses cristãos vão experimentar o que nós chamamos de cessação de fadiga, porque a morte para nós não é um castigo de Deus. A morte para os que creem não é um castigo de Deus. A morte é castigo de Deus para aqueles que não creem, porque quando morrem não terão mais oportunidade de arrependimento. Agora, aqueles que já se arrependeram, quando morrem, eles entram no descanso. Então você fala, mas toda vez que tem um tsunami, um terremoto, um vulcão, morrem crentes, morrem, mas eles não estão sendo castigados. Eles estão sendo, entre aspas, promovidos. Então nós precisamos aprender a parar de ver no sofrimento dos cristãos castigo de Deus. Não é castigo, é provação, mas é também a forma que Deus usa para chamar os seus à sua presença. Todos aqueles que morrem ressuscitarão no último dia para a glória de Deus. Todos aqueles que vivem, quando morrerem, ressuscitarão para a glória de Deus. A morte para os cristãos não é um castigo de Deus, ainda que ela aconteça no meio de um castigo de Deus. Então Deus é ruim na pontaria, Ele mira nos bandidos e acerta os mocinhos? Não, meus irmãos, é porque Deus cumpre os seus propósitos como Ele acha mais sábio. E nós precisamos nos acostumar com isso. A pandemia levou muitos crentes, da nossa igreja levou também, da nossa família levou também. Muitos que são crentes, eles foram castigados? Não. Eles experimentaram a provação e Deus os chamou à sua presença, como no seu decreto eterno Ele já havia preparado. Nós não sabemos quando Deus nos chamará. Às vezes você pratica esporte, cuida da sua saúde, melhor do que outras pessoas, aí você vai jogar uma bola e o seu coração para lá no meio do campo, como aconteceu com um grande amigo nosso. Ele estava sendo castigado? Não, chegou a sua hora. E Deus o chamou. Então algumas pessoas acham que porque praticam esporte, durarão mais que as outras. A possibilidade é que durem mesmo. Mas a verdade não é bem assim. Um halterofilista famoso da União Soviética se preparou para ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. Não tinha para ninguém, ele ia levar aquela medalha.
Na véspera da prova da medalha de ouro, ele teve uma gripe. E ele ficou de cama o dia todo e perdeu a competição, e perdeu a medalha, e teve que esperar mais 4 anos para competir de novo. Então, embora a saúde é o que interessa e o resto não tem pressa, Deus não está muito preocupado com a pressa de ninguém. Ele vai cumprir os seus propósitos. Então descanse em Deus. Quando chegar a sua vez, chegou a sua vez. E quando chegar a vez de outro, console, ame, ampare, cuide, para que no dia da glória do nosso Deus estejamos todos lá, em pé, diante do Cordeiro. Então esses castigos são conclusivos, mas não quer dizer que são completos. Eles trazem uma demonstração de que Deus não está escondido na face da terra, mas Ele está agindo, e esses castigos de Deus, eles não trazem mais oportunidade de arrependimento, porque quem cai na mão de Deus nessa hora, perdeu, não tem mais oportunidade. A morte é o fim das oportunidades. Nós só teremos oportunidade de arrependimento antes de morrermos. Depois da morte, pode orar o avô, a avó, o pastor mais poderoso da face da terra, que não vai mover um cúbito, 1 centímetro, um fio de cabelo naquilo que Deus decidiu para nós. A morte determina o fim. Para nós, inicia o descanso. Para aqueles que não creem, inicia a condenação eterna. Não tem arrependimento depois da morte. Então, quando o iníquo, frequentemente advertido por Deus, pelo toque das trombetas de juízo, continua a endurecer o coração, a morte finalmente o assalta pelas mãos de um Deus irado, que não voltará atrás por causa das infinitas oportunidades de arrependimento que Ele ofereceu e as pessoas não quiseram abraçar. Porém, antes que morra, ele tem de cruzar a fronteira, a linha entre a paciência e a ira de Deus. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 10, 27, Mateus, capítulo 12, verso 32, Romanos, capítulo 1, verso 24, 1 João, capítulo 5, verso 16. Em Romanos 1 diz que Deus finalmente os entrega ao seu comportamento. O pior castigo de Deus é quando Deus resolve não agir mais na nossa vida, como Ele fez com Saul. Samuel foi orar por Saul porque tinha pena dele. Deus respondeu da seguinte forma para Samuel: não ore por ele, eu não vou te responder. Deus disse isso para Samuel. Puxa, Deus faz isso? Pior que faz. Quando Ele rejeita alguém, não tem mais vez. E muitas pessoas estão abraçando a rejeição de Deus pelo tipo de vida que estão escolhendo viver. Uma vida longe de Deus, uma vida sem Deus. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração é: existe sim uma íntima relação entre os capítulos 8 a 11 e os capítulos 15 e 16 do livro de Apocalipse. Ao longo da história do mundo, a ira conclusiva de Deus se revela repetidas vezes. Agora que nós estamos há bastante tempo de história e olhamos para trás, nós vemos com clareza o juízo de Deus acontecendo em várias épocas da história do mundo. Ela é derramada sobre os impenitentes. Apocalipse 9, 21 e 16, 9 fala isso, comparando as duas sessões. Desse modo, uma ligação bem definida é estabelecida entre a visão das trombetas, que alertam sobre o juízo de Deus, e a visão das taças, que mostram o juízo de Deus sendo aplicado. Como nós dissemos numa aula passada, as trombetas advertem e as taças são derramadas e cumprem as advertências que foram feitas. Ainda assim, a conexão entre os capítulos 8 e 11, 15 e 16 é bem próxima. Os impenitentes são os homens que recebem a marca da besta. Nós lemos isso no capítulo 13, verso 16. Eles adoram o dragão e são amigos das duas bestas e da Babilônia prostituta, que nós vamos tratar no capítulo 17. Assim concebida, observamos que a visão das taças de ira corre paralela às demais visões e cobrem igualmente a totalidade da dispensação. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que assim como as trombetas são tocadas o tempo todo, nos últimos dias, as taças também são derramadas o tempo todo, só que quanto mais para o fim, mais forte, mais conclusivo é o juízo, é o aviso de Deus
para essas pessoas. Nós terminamos o capítulo 14 com aqueles avisos dos anjos dizendo, é a última chamada. Ou você se arrepende agora, ou sofra as consequências. Então o capítulo 15 e o capítulo 16 são as consequências acontecendo. É o inescapável juízo de Deus chegando diante dos olhos, e a pessoa que não se arrependeu não tendo mais para onde fugir da ira de Deus. Então, William Andrews estabelece aqui 4 ou 5 tópicos para comparar as trombetas e as taças e mostrar que elas, embora tenham a linguagem de ser uma depois da outra, elas são paralelas com as trombetas, no final, sendo as mais presentes, as mais colocadas em evidência, recebendo maior ênfase na profecia do livro de Apocalipse. Então, a grande semelhança entre a visão das trombetas e a das taças, já demonstrada, parece implicar uma dupla referência ao mesmo período de tempo. Se a visão das trombetas diz respeito a esta presente dispensação, assim também a visão das taças diz respeito à presente dispensação. Tudo o que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda. Sempre que ele fala presente dispensação, e ele fala muito isso aqui nesse capítulo, ele está falando dos últimos dias, entre a primeira vinda e finalizado na segunda vinda. Segundo, a visão das taças de ira termina da mesma forma que as visões das trombetas. Termina no juízo final. Elas não vão adiante. Se elas terminam no juízo final, então elas são paralelas, são do mesmo período, recebendo maior ênfase por serem decisivas. Isso é o que acontece na cena do juízo narrada em Apocalipse 16, de 15 a 21, que é a última parte do capítulo 16. Assustador ler esses últimos versículos. Os seis últimos versículos do capítulo 16, nós vamos lê-los daqui a pouco. Conclui-se, portanto, que as primeiras 5 taças referem-se a uma série de acontecimentos que precedem o juízo final. Então, nesse período dos últimos dias. Terceiro, observe o fato muito interessante de que essa visão, a visão das taças, ela é introduzida de modo quase idêntico à introdução da quarta visão. Apocalipse 15, 1 tem uma linguagem muito parecida com Apocalipse 12, 1. Apocalipse 12 claramente nos leva de volta ao momento do nascimento de Cristo e da sua ascensão ao céu, após a sua ressurreição. Não é razoável, diz William Hendrickson, presumir que Apocalipse 15, 16 faça o mesmo e que da mesma forma descreva o período inteiro entre a primeira e a segunda vinda? Em quarto lugar, observe que as taças são derramadas foi passar ali. Observe que as taças são derramadas sobre os homens que têm a marca da besta. A taça é derramada sobre quem está marcado com o sinal da besta, com a marca da besta. Não sobre aqueles que têm o selo do Cordeiro nas suas vidas. É direcionada para eles. Essa caracterização é bem geral, como nós já vimos, e se aplica a todos os que adoram o dragão ao longo da história do mundo, especialmente durante essa dispensação. E por último, em quinto lugar, nossa atenção é chamada para o fato de que lemos nessa quinta visão uma descrição exatamente das mesmas forças que nós vimos na quarta visão. Lá na quarta visão nós temos o dragão e as 2 bestas. Aqui nós temos o dragão e as 2 bestas e a meretriz, que já recebe o julgamento aqui. Ela é mencionada lá embaixo, cai a grande Babilônia, mas ela vai ser descrita só no capítulo 17, quando ele for explicar isso para nós, e nós estamos quase lá no capítulo 17. Então, o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, na visão das trombetas, corresponde exatamente ao dragão, à besta, ao falso profeta, na visão das taças, capítulo 16, verso 13. São os mesmos personagens de uma sessão que são tratados na outra. Logo, William Hendrickson diz que essa indicação mostra que elas são paralelas e não uma depois da outra. Elas acontecem ao mesmo tempo.
Só que quanto mais para o final do livro, mais detalhes são colocados sobre as coisas do fim. Consequentemente, as duas visões das trombetas e das taças, evidentemente cobrem o mesmo período, a totalidade da época entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. No entanto, esse espírito de independência se revela mais e mais claramente à medida que nos aproximamos do dia final. E ele então diz uma frase importante. A visão das taças, ainda que cobrindo a totalidade dessa presente dispensação, é aplicável especialmente ao dia do juízo e às condições que imediatamente o precedem. Ou seja, diz respeito a todo o período, mas se concentra mais no último dia. No último dia, o juízo de Deus será mais pesado, mais forte e mais incisivo sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. Então, dito isso, João vê outro sinal no céu, que é o mar de vidro misturado com fogo. Um grande e maravilhoso sinal. Ele já viu o sinal da mulher radiante e seu filho, capítulo 12, verso 1 e 2. Também ele viu o sinal do grande dragão vermelho que se opõe a eles, capítulo 12, verso 3. Agora ele vê um outro sinal que completa esse trio de sinais, os 7 flagelos por meio dos quais Deus golpeia os que adoram o dragão. Cristo é apresentado, o dragão é apresentado, o castigo do dragão é apresentado. Essa é a ideia. Então, 7 anjos derramam 7 flagelos pelos quais a ira ardente de Deus é conduzida ao seu alvo. O alvo é o juízo final. Esses 7 flagelos, o número 7 na linguagem bíblica simboliza a perfeição e a plenitude divinas, ou seja, aquilo que está sendo feito é perfeito, é sem erro, e é santo, e é justo da parte de Deus. E porque é perfeito, quando Deus lança o seu juízo é alcançado. Uma vez que Deus retire o seu espírito da proximidade do iníquo, lembra de 2 Tessalonicenses? Quando Deus retirar aquele que o detém, ou aquilo que o detém, as duas palavras aparecem no texto, aquele e aquilo. Alguns entendem que aquele é o Espírito Santo, e outros entendem que aquilo é exatamente essa ação do Espírito Santo de impedir que o mal seja total. Nós vivemos num mundo onde há muita maldade, mas misturado com muita maldade também há muita bondade. É por isso que quando chega a hora de morrer, a gente fica se apegando o máximo que pode à vida, porque tem muita coisa boa neste mundo. Apesar de ter muita coisa má, e a gente assiste o jornal e fala, não tem mais nada de bom nesse mundo. Ninguém quer ir embora daqui, né? Porque não é bem assim, só tem coisa ruim, tem muita coisa boa. Porque nós vivemos na época da graça comum. Deus derrama sol e chuva sobre todas as pessoas. Olha que chuva maravilhosa que está caindo aí. Tem gente que fala, mas chuva é ruim demais. Tem um monte de crente que não vem na igreja porque gosta de chuva. E fala assim, agora eu vou dormir mais, né? E fica lá fazendo a sua oração no monte, né? No monte de cobertas, até meio-dia. Porque gosta, porque é bom, porque é agradável. Nós acordamos hoje de manhã, abrimos a janela e a Diné falou, olha que ventinho mais gostoso, né? Dá vontade de ficar em casa. Vocês acham que o pastor também não fala isso antes de vir para a escola dominical? Tem dia que dá vontade de ficar em casa. A gente vem porque nós temos uma obrigação de compromisso com a igreja, mas acima disso, de compromisso com Deus. E tem muita coisa boa neste mundo. Rosca, pão, bolo, né? Churrasco, picanha, tudo é muito gostoso. Viajar para a praia, dormir lá em Gramado com 7 graus, 3 graus e uma coberta de 10 quilos em cima de você, quem não gosta disso? Não é? Tomar um banho de chuveiro depois de um dia de trabalho cansativo, a energia vem cara, mas você fala, não, que banho gostoso. Tem muita coisa boa. Estar no meio dos amigos, pescar com o pessoal da UPH lá no Lago Serra da Mesa, correndo atrás de tucunaré e pegando piranha, né? Mas
O fato de pegar a piranha só faz a coisa ficar mais boa ainda, porque o próximo é o tucunaré. E essas coisas são boas. Consertar o carro sozinho, dizer, eu dei conta. Eu aprendi a pintar a casa sem precisar contratar um pedreiro. Consertar as coisas, fazer as coisas, bordar um bordado que todo mundo vai dizer, que bonito. Não é? Então tem muita coisa boa neste mundo, mas também tem muita coisa ruim. E nós precisamos entender quando Deus derrama o seu juízo nessa época. Mas quando chegar o fim, Deus vai separar nitidamente uma coisa da outra. E não vai ter escapatória. Então, uma vez que Deus retire o seu espírito da proximidade do iníquo, para que eles se endureçam, nada mais há que impeça a sua ruína no dia do juízo. Não haverá nenhuma graça comum para poder se apegarem a ela. Assim, pelos 7 flagelos que cobrem a totalidade do período dessa dispensação, a ira de Deus é levada ao seu objetivo. A palavra grega é telos, ao seu final, ao seu alvo, ao seu propósito. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, o telos da lei, o propósito da lei, o alvo da lei é mostrar Cristo para nós. Então tudo aquilo que você lê dos mandamentos da lei não são simplesmente regras para te prender, mas são formas e fórmulas para Deus revelar Cristo a você e você conhecê-lo. A lei foi dada não para salvar, a lei foi dada para apontar Cristo e você sair correndo na sua direção. Porque a lei sendo justa, ninguém consegue obedecer. Mas a lei sendo justa, ela diz, eu não posso te salvar, mas Ele pode. É isso que a lei faz. Cristo pode salvar. Então ela aponta para Cristo. E aí o mar de vidro aparece diante dele, e ele vai nos falar sobre os 7 anjos com as suas taças de ira. Antes, porém, ele nos mostra a igreja triunfante após o dia final, o que dirá então o exército dos redimidos depois que as taças de ira tenham sido esvaziadas. Ele vê um mar de vidro, o mar é transparente, tem fogo misturado com ele, e ele vê então uma multidão de pessoas neste mar, não quer dizer lá dentro do mar, mas na praia, contemplando a transparente justiça de Deus sobre aqueles que não se converteram no seu coração. João vê um mar, na praia está uma multidão vitoriosa, todo mundo vai aprender a tocar harpa, porque vai tocar naquele dia. Cantam o hino de Moisés, o hino de Moisés está lá em Êxodo 15, você pode ir lá decorar, porque vai cantar no dia da ressurreição. Não é? Deus derramou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, diz Moisés no seu cântico. Aprenda, porque nós vamos cantar, lá no dia final. Mas também o cântico do cordeiro, que não sei se é o mesmo ou se é outro. Muito claramente essa visão está baseada na história da submersão das hostes de Faraó no Mar Vermelho. O cântico de Moisés remete o livro de Apocalipse lá para Êxodo 14. Quando estão diante do mar, Faraó está chegando, todo mundo morrendo de medo de morrer. E aí eles clamam a Moisés, Moisés clamam para Deus e Deus fala para Moisés, põe o povo para marchar. E aí quem assistiu O Príncipe do Egito lembra da cena maravilhosa que o Steven Spielberg desenhou para nós. Moisés põe o pé na água, pega a vara, coloca na água e o mar se levanta. E eles passam com o pé a seco. Não foi uma caminhada de 15 minutos, foi uma caminhada que durou da meia-noite até as 6 da manhã, porque eles já chegaram do outro lado com o dia amanhecendo. Então essas histórias que a gente vê na televisão, que foi uma fase da lua que fez o mar se levantar, eu fico pensando onde que o mar se levanta durante a noite inteira, não é? E eles passaram, e quando eles passaram, Deus diz para ele, esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês voltarão a ver. E no dia seguinte só tinha carruagem, cavalo e corpos de homens na praia, porque morreram afogados. Os 600 carros do Egito. Uma descoberta arqueológica
do final do século XX, por volta de 1960, alguma coisa parecida, a estela de Merneptah, ou a estela de Merneptah não, a pedra de Amenhotep II. A pedra de Amenhotep II diz que ele foi um rei poderoso até o 4º ano do seu reinado. Depois do 4º ano do seu reinado, ele não faz mais nada. E a data, segundo a cronologia bíblica de Amenhotep II, coincide com a data do êxodo de Israel. Muitos falam que foi Ramsés II, mas a cronologia bíblica aponta muito mais para Amenhotep III e Amenófis IV, que foram reis que viveram mais ou menos o que a Bíblia descreve. Então, nós temos crido e adotado que a data mais antiga, 1440 a.C., é a data do êxodo, e não 1290, como os filmes da televisão costumam dizer para nós, colocando Merneptah e Ramsés como o faraó da opressão e o faraó do êxodo. Não. Foi Amenófis IV ou Amenhotep III, o faraó dessa época. E a estela dele diz que ele teve um sonho no qual ele seria o faraó do Egito. Por quê? Porque o seu irmão mais velho vai morrer. E por que ele tem uma visão, e essa visão foi gravada numa pedra, se ele era o herdeiro legítimo? Ele tem a visão exatamente porque ele é o segundo na sucessão, ele só ascenderia ao trono se o primogênito fosse morto. E isso se adequa melhor às narrações do Êxodo. Porque o filho mais velho do rei morre, e é o seu irmão caçula que assume, e é o seu irmão caçula que vai experimentar isso aqui. Olhando melhor então o texto, nós vamos observar que o que aconteceu lá naquele dia é o que vai acontecer no último dia. Parece que a gente vai derrotar, nós estamos encurralados, e aí Deus vem e de última hora e de sobressalto liberta o seu povo. Nós terminamos o capítulo 14 com a notícia triste de que o mundo derrotará a igreja. Mas nós vemos o capítulo 15 e 16 mostrando que Deus não deixará que seja assim. Ele vem, ele resgata o seu povo e ele julga aqueles que judiaram, que machucaram, que perseguiram, que mataram o povo de Deus. E aí, um povo vitorioso está postado à beira do mar. Esse povo vitorioso é como o povo de Israel, não do lado de cá, quando o Egito está apertando eles contra o mar, mas é o povo que está do outro lado e olha para trás e vê que a promessa de Deus se cumpriu. O Egito ficou do outro lado do mar. E não tem ninguém perseguindo, porque eles olham na praia e só tem corpos, 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 corpos e mais corpos. Então eles cantam. Deus fez submergir no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A vitória é nossa, porque Deus veio nos socorrer. A salvação é nossa, porque Cristo veio a uma cruz para nos socorrer. É isso que a Bíblia ensina para nós. É o povo que venceu, que está aqui vendo o mar de vidro misturado com fogo. E aí, como disse Moisés, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A vitória sobre os egípcios foi um vislumbre, uma antecipação, uma demonstração da vitória de todos os redimidos de Deus sobre a besta, a sua imagem e o seu número. Por isso, o hino que a igreja triunfante está cantando é chamado de o canto de Moisés e do Cordeiro. Ele vale para Moisés, mas vale também para a cruz. Nos dois casos, é o Cordeiro quem obtém a vitória. Moisés diz, Deus venceu gloriosamente. Nós dizemos, Cristo venceu gloriosamente. E vamos fazer isso no culto da ressurreição daqui a alguns dias. Moisés estava simplesmente fazendo a vontade de Deus e exatamente por isso ele é chamado de servo de Deus. Não foi Moisés quem libertou. Moisés fez o que Deus mandou. Lembra que Moisés tentou 3 vezes se esquivar. E Deus disse, eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. E foi mesmo. Observe também
que o mar que João vê é de vidro misturado com fogo. Isso simboliza a justiça transparente de Deus revelada no julgamento sobre o iníquo. Capítulo 15, verso 4, a segunda parte do versículo diz: pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ver o mar de vidro, ver o fogo entre as ondas do mar, é uma demonstração de que a justiça de Deus não falha. E nós podemos vê-la. Então, tal como Israel atribuiu a sua vitória a Deus, assim esse exército vitorioso que João vê proclama em alta voz que Deus é aquele que garante o triunfo ao seu povo. Até as suas harpas pertencem a Deus, porque o texto diz que é Deus quem dá as harpas para eles. Eles não fizeram com as próprias mãos, eles ganharam. Consequentemente, eles louvam as obras de juízo de Deus, seus caminhos, os princípios subjacentes às suas obras, o seu nome e a sua revelação. Eles estão louvando a Deus pelo juízo, cantando louvores a Deus, porque Deus aplicou juízo sobre os impenitentes. Nossa, celebrando a queda dos outros, isso não é ruim? Isso é ruim agora. Mas depois da ressurreição, vai ser a melhor coisa que nós vamos fazer no começo da eternidade. Porque tudo o que a gente disse e eles não quiseram ouvir, agora vai acontecer. Andando mais um pouco, declaram sobretudo que ao final, todo o universo reconhecerá o caráter justo das sentenças de Deus. Não foi o iníquo advertido por meio das trombetas a história inteira? A Bíblia não está aí, a história inteira. Não é, portanto, falta deles quando, em vez de se arrependerem, endurecem a si mesmos ainda mais? Deus responsabilizará aqueles que escolheram odiá-lo e se tornarem rebeldes. Hoje nós vemos na mídia falar que quem prega a intolerância contra várias pautas que estão na moda são pessoas que pregam o ódio. Mas são eles que odeiam. São eles que jogam pedra. São eles que gritam nos plenários. São eles que tumultuam as conversas. São eles que não dialogam e não aceitam o ponto de vista diferente e contrário. E tudo isso depois eles dizem que nós é que odiamos. A gente só resiste e espera e recebe pancada em cima de pancada. E nós é que odiamos, não são eles não. Só que Deus vai dizer, acabou. Essa mentira não se sustenta diante do Deus justo. Então, é vista a justiça das últimas sentenças de Deus, suas taças de ira. Depois do juízo final, a igreja triunfante verá isso claramente e glorificará a Deus. Nós vamos olhar para trás, depois da ressurreição, ver toda a luta, toda a confusão, toda a maldade que foi praticada e vamos glorificar a Deus porque Ele finalmente nos trouxe a sua presença, ou nos trará a sua presença. Antes das taças serem derramadas, o santuário é aberto. Lembra que lá atrás, nós vimos que quando o juízo final ia acontecer, o céu se abriu e a gente vê o santuário sendo aberto? Agora, essa abertura do santuário é descrita com mais detalhes. Conquanto os flagelos finais de Deus sejam justos em todos os seus aspectos, de fato, tão transparentemente justos que a igreja triunfante louvará a Deus pela justa punição que ele infligiu sobre o impenitente, o apóstolo agora deixa a multidão triunfante do futuro e retorna à presente dispensação. E o que ele vê? Ele vê o santuário do tabernáculo do testemunho sendo aberto. E este é o santuário que contém a Arca da Aliança. E essa é a arca que contém o testemunho, Êxodo 25, 16 e 21. Ele é, então, aberto para que entendamos que a ira a ser revelada é a ira de Deus. Deus abre o seu santuário para mostrar que é de lá que vem o juízo. Ou seja, as pessoas saberão exatamente de onde está vindo o julgamento. Não está vindo de qualquer lugar, está vindo de Deus. Quando o juízo de Deus vir,
todos saberão sem sombra de dúvida que é Ele agindo. Não vai poder dizer que foi uma catástrofe natural, que foi um povo que fez, que foi alguém que idealizou. Não, o santuário estará aberto e virá lá de dentro o juízo. É uma representação. Fora do santuário aberto, 7 anjos prosseguem. Eles estão vestidos de linho puro, que representa a santidade, e resplandecente, com cintas de ouro no peito. Um dos 4 querubins, aqueles que estão ali ao redor do trono e que adoram a Deus constantemente, entrega as taças para eles. 7 taças. E coloca uma na mão de cada um. E um dos 7 anjos, são taças de ouro, pois eles a usam no serviço de Deus, são puras. Estão cheias para mostrar o caráter feroz e insaciável da ira de Deus, estão na tampa, derramando, ou seja, Deus encheu as taças, esperou, aguardou pacientemente até que elas estivessem cheias, agora Ele vai derramar. O santuário então enche-se de fumaça, um símbolo da operação plena e contínua da cólera de Deus. Quando o santuário, o tabernáculo, se encheu de fumaça, em Levítico 9, ninguém podia entrar lá dentro. Lembra dessa descrição? Ou seja, ninguém mais pode intervir, impedir ou tentar agir contra o que Deus está para fazer. Ninguém pode entrar no santuário até que os 7 flagelos dos 7 anjos terminem. Isto é, não há mais possibilidade de intercessão. Acabou. Não há mais oração em favor de mais nada. Deus, em sua ira, bloqueou as suas ternas misericórdias. Agora Deus não usará mais de misericórdia. Nós estamos entrando no juízo final. Ele vai usar a sua justiça crua diante das pessoas. Então, nós vamos para o capítulo 16, que são as 7 taças. A primeira taça, úlceras malignas e perniciosas, 16, verso 2. A segunda taça, o mar se tornou em sangue, 16, verso 3. Terceira taça, os rios e as fontes de água se tornam em sangue, 16, verso 4. Quarta taça, o sol queimou os homens com fogo, a camada de ozônio vai ser desfeita aí, vai dar problema. Verso 8 do capítulo 16. Quinta taça é derramada sobre o trono da besta, os governos, as ideias, as filosofias, as universidades que proclamam o fim da existência de Deus. Sobre o seu reino, e ele se torna em trevas. Não é que vai ter escuridão igual teve lá no Egito. Lembra que cada uma dessas pragas aqui é bem semelhante às 10 lá do Egito. E lá teve uma praga que teve escuridão. E a escuridão era só sobre o Egito. Em Israel tinha luz. E a Bíblia diz que a escuridão era tão densa que você quase podia pegar, como você sentia sua mão passando entre a escuridão, assim, parecendo gelatina. Tão densa ela era. Eu acho que aquele friozinho que você sente quando está tudo escuro ao redor do seu corpo. Não sei, uma impressão. Tão densa, tão escura que é. É interessante, lá em casa, às vezes nós vamos colocar a Clarice para dormir e aí fecha tudo. E eu já sou cego com luz, imagina sem luz. Você fica sem saber para onde ir. Só que aqui não é uma escuridão física, é uma escuridão do pensamento, da ideia, das realizações. Tudo vai perder o tino, vai ficar sem sentido, vai ficar sem rumo, vai ficar sem ter razão de existir e de por que as pessoas argumentam e fazem essas coisas. E aí, a sexta taça, as águas do rio Eufrates secaram para o Armagedon, que é a última batalha. E aí, a sétima taça é o juízo final. Feito está, é assim que ela é aberta. Está feito. Lembra do tetelestai de Jesus Cristo na cruz? Está consumado? É a mesma coisa. Aí o último anjo, com a última taça, diz: acabou. Agora é o juízo final. Agora é a última coisa, da última coisa na história do mundo. E aí a Babilônia cai, chuvas de pedras de mais de 50 quilos saem caindo sobre a cabeça das pessoas que não temem a Deus. Ou seja, o peso da justiça de Deus é como uma pedra que quando cai na sua cabeça, ela quebra.
não tem raciocínio, não tem altivez, não tem soberba, não tem arrogância, não tem exército que fica em pé diante do Filho do Homem. É isso que são essas pedras. E aí, quando nós entramos nessa questão, vem a questão do Armagedon. Existem pelo menos 4 interpretações diferentes sobre o que é o Armagedon. Algumas são bem conhecidas, outras nem tanto, mas aqui a igreja reformada defende. Você vai dizer assim: eu nunca acreditei desse jeito aí não, pastor, estou na igreja errada. Ou está na igreja certa, mas ainda não aprendeu certo, porque fica ouvindo os outros, né? Então, o primeiro ponto de vista diz que existem 2 grupos de nações existentes. Essa aqui é muito parecida com a Segunda Guerra Mundial, né? A batalha do Armagedon é a batalha que vai acontecer no Vale de Megido. Ela ocorrerá entre 2 grupos de nações hoje existentes. Por exemplo, a Rússia e as nações islâmicas se ajuntarão num grande e poderoso exército e literalmente vão para Jerusalém para uma batalha contra a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. Sei não, porque a França está bem longe do Evangelho, né? Estão dizendo que ela é que vai apanhar primeiro, né? Porque foi a que abandonou o Evangelho primeiro. Lá na noite de São Bartolomeu, em 28 de agosto de 1572, o governo francês mandou matar todos os huguenotes que estavam lá no país. Só em Paris foram 6.000 huguenotes mortos em uma única noite. Pra vocês terem uma ideia. Fora do restante do país. Por isso que a França até hoje é um país resistente ao Evangelho, porque quase acabou com ele numa única noite. Então, não sei. Outros falam que vai ser Rússia, Itália, Japão contra a Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, ou o eixo, né, que é a Alemanha, Itália e o Japão, como foi na Segunda Guerra Mundial, que vem por aí. Por quê? Porque Gog, Magog, Togarma são as localizações onde esses povos estão. Lá na distribuição das nações em Gênesis 15. Mas será que é isso que Apocalipse está dizendo? Que vai ser uma guerra de nações? Os profetas da contemporaneidade estão sempre profetizando: olha aí, ó, exército, bomba, mas não sei o que, está quase lá. Aí de repente dá uma guinada, um país se converte. A Albânia dizia que não cria em Deus, agora o evangelho está crescendo rapidamente lá. E países que eram muito cristãos, como a Turquia, está cada vez mais longe do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo da história, para uma certa calamidade pode ser uma trombeta. Deixa isso aqui para falar depois, deixa eu terminar com essa descrição aqui. Segundo ponto de vista, o conflito entre o paganismo e o evangelho. A batalha do Armagedon é o conflito entre o paganismo e o evangelho de Cristo, que está sempre acontecendo por aí. Você vai na Nigéria, por exemplo, o norte é muçulmano, o sul é cristão, e ali aquele centro da Nigéria sempre tem conflito, briga, guerra, assassinatos de ambos os lados. Recentemente nós vimos igrejas sendo incendiadas por muçulmanos do Boko Haram, lá na Nigéria, onde o cristianismo também cresce rapidamente e o muçulmanismo cresce rapidamente. Então, onde 2 ideias antagônicas crescem rapidamente, o conflito é iminente, ele vai acontecer. Só que tem um problema. De acordo com Apocalipse 2,16, essa espada é evidentemente usada para destruição e não para conversão. Não é o conflito entre o evangelho tentando converter o pagão e o pagão tentando acabar com o evangelho. Não, é o conflito de Deus julgando os ímpios. Então o evangelho nem é considerado. Por isso que essa visão, embora ela seja abrangente, ela não é muito aceita. Terceiro, uma batalha literal lá no Vale de Megido. Quem já visitou Israel, um dos pontos turísticos de Israel é o Vale de Megido. Porque muita coisa aconteceu no Vale de Megido na história de Israel. E o principal evento que aconteceu no Vale de Megido foi a Batalha de Baraque, na época de Débora. Que é dito que Israel estava sendo desamparado, porque Jabim era muito poderoso. E aí Deus levanta uma mulher, porque os homens não têm coragem mais. Está tudo morrendo de medo, escondendo em caverna. E aí Deus levanta uma mulher e chama um soldado lá, o Baraque, e diz: olha, Deus vai libertar Israel através de você. Reúna o exército.
E ele vai para o campo de batalha no Vale de Megido. E Jabim chega com aquele exército monstruoso para acabar com Baraque. E a narrativa diz que Baraque venceu. Mas quando você ouve o cântico de Débora, você descobre o que aconteceu. Os cavalos do Jabim não conseguiram se movimentar. As carruagens ficaram atoladas. Deus mandou uma grande tempestade. E o exército de Jabim não conseguiu se movimentar. E Baraque, que já conhecia aquela região, levou vantagem. E o seu pequeno exército não só desbaratou, como destruiu o exército de Sísera, que era o comandante do Jabim. E aí Sísera foge andando e você entra em contato com a história de Jael. Jael recebe ele na barraca, ele está morrendo de sede, ela dá leite para ele, e quando ele está bebendo, crava uma estaca na cabeça dele, de modo que quando o Baraque aparece, o que ele vê é um homem com uma estaca na cabeça, cravado no chão dentro da barraca de Jael. O Armagedon é isso. Quando parecia que Jabim ia acabar com o exército de Israel, Deus mandou alguma coisa, surgiu no horizonte, e quem levou a pior foi o Jabim. No dia do juízo final, quando o mundo começar a celebrar, derrotamos não o bolsonarismo, mas a igreja. Que também não estou querendo dizer que bolsonarismo é verdade, tem muito bolsonarista ruim da cabeça por aí. E quando a gente começa a tratar pessoas como Messias, só porque tem a palavra Messias no nome, a gente está incorrendo no risco de trocar Deus por pessoas humanas. Isso é tão ruim quanto escolher a esquerda ou a direita como o seu modo de vida. A igreja tem que escolher Cristo e olhar criticamente para a direita e para a esquerda. E não dizer que esse está certo e o outro está errado. Tem muita gente na direita que apoia o aborto e essa ideologia de gênero e todas essas coisas que a gente reclama que a esquerda está fazendo aí. E a esquerda está fazendo exatamente porque tem gente na direita que apoia. Então não seja ingênuo. Não são as coisas do mundo que são as certas ou as erradas. É a palavra de Deus. E ela está acima dessas coisas. E a gente precisa aprender a escolher. Então, esse pessoal diz o seguinte: não, vai ter uma batalha lá. Só que os pré-milenistas dizem que no arrebatamento nós vamos lá para o céu e vamos ficar por lá mesmo, numa grande festa que são chamadas bodas do Cordeiro. E aí a gente está lá no céu festejando com Jesus e a gente vê que Israel e o mundo estão na maior guerra lá no Vale de Megido e Cristo desce para libertar o seu povo de Israel. É isso que a gente não gosta no pré-milenismo. O pré-milenismo dá muita bola para Israel. Israel é um povo que no passado foi o povo escolhido de Deus, experimentou a aliança, mas Israel não é o povo de Deus. O povo de Deus são aqueles que são salvos pela graça de Deus. Em Israel tem gente que é salvo pela graça de Deus, mas em Israel tem gente que não é salvo pela graça de Deus. No Brasil tem gente que é salvo pela graça de Deus, mas no Brasil tem gente que não é salvo pela graça de Deus. O povo de Deus é o povo que entrou na aliança final por meio da fé. Então nós cremos que essa linguagem, que é toda baseada num conceito literal de milênio, e nós vamos trabalhar o milênio lá no capítulo 20, tenha paciência, a gente vai chegar lá. Você vai ver que não é bem assim. Então nós temos dificuldade com essa visão de uma separação clara e nítida entre a forma que Deus salva a igreja e a forma que Deus salva Israel. Não, nós apoiamos Israel por causa da herança comum que nós temos com eles, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, então nós temos essa ligação natural com Israel. E nós somos contra essa propaganda maligna que está sendo feita a favor do Hamas e contra Israel, inclusive aqui no Brasil, que o nosso governo colocou a igreja, colocou o povo do lado errado da briga. Mas não é porque nós cremos que Israel é um povo eleito especial de Deus. Nós nos unimos com Israel por causa da nossa herança comum e por causa da justiça. Se a injustiça estivesse sendo feita com o Japão, nós vamos ficar do lado do Japão, ainda que eles sejam budistas. Porque o povo de Deus ama a justiça, porque Deus é justo.
Então, sempre que a injustiça é praticada, nós nos colocamos a favor dos injustiçados. É isso que a Bíblia ensina. Não é guerra de classes, é uma questão de justiça. Onde a justiça está sendo feita e onde ela está sendo abusada. É isso que nos liga a Israel nesse momento, historicamente, por toda a caminhada da história. E por último, então, que é a visão amilenista, muito pouco conhecida e tremendamente menosprezada, nós cremos que o Armagedon é o conflito contínuo entre Satanás e Cristo, com um desfecho final na volta de Cristo e o juízo final. A sétima taça é o juízo final. Por isso que o Armagedon é a sexta. O Armagedon não é a última batalha. A última batalha é o juízo final, quando Jesus Cristo vem e condena aqueles que se levantam contra ele. Então nós cremos que há vários Armagedons que já ocorreram e estão ocorrendo na história da igreja. Nós vamos percebendo isso quando a sexta taça é derramada. Na sua finalidade. Então, há uma torrente de sermões e palestras sobre o Armagedon, mas a fim de chegarmos à interpretação correta a respeito dessa batalha, nós precisamos ver isso, que essa batalha do Armagedon, ela é toda inspirada e construída em cima daquela batalha que aconteceu lá na época de Débora. E que o que aconteceu lá? Deus veio no último instante, de forma inesperada pelos inimigos, e salvou o seu povo. Então, o Armagedon é quando o mundo disser, vencemos a igreja, capítulo 14, Cristo vem e diz, ainda não. Deixa o resto comigo. O mundo vai ganhar de nós, gente, mas não definitivamente. Ah, pastor, isso não é uma falta de incentivo, então, para a gente lutar em todas as áreas da vida? Não, a Bíblia diz que nós devemos fazer o melhor e ser sal e ser luz sempre. Então, nós temos que ter cristãos bons na política, ainda que na igreja as pessoas dizem, quem se envolve na política se suja. Uai, gente, tem muito pastor que se suja também, por envolver no pastorado. Tem pastorados corruptos, tem políticos corruptos, tem professores corruptos, tem jardineiros corruptos, tem enfermeiras corruptas que vão lá no depósito do hospital e roubam seringa e ampola de injeção para poder dar para a sua família, sendo que a sua família não está no programa para receber aquela injeção daquele medicamento. Tem engenheiro que rouba na hora de fazer os cálculos para a construção do prédio. É por isso que de vez em quando tem um prédio que cai por aí. Tem soldados que não cumprem o seu fardamento. Então, às vezes a gente joga na política essa carga e diz, quem entra na política se corrompe. Coloca um pastor numa igreja poderosa e rica para ver. Tem igrejas aí que arrecadam milhões. E tem pastores aí que quanto mais arrecadam, mais eles querem. Há poucos dias eu assisti um documentário sobre uma igreja imensa lá na cidade do México. O cara colocou 5 estátuas de ouro de anjo em cima da torre do templo, tão grande a arrecadação da igreja. Mas no bastidor, ele levava as meninas de 16 anos da igreja para o seu gabinete e as prostituía lá dentro. Isso é corrupção. Isso acontece. Então, seja mais misericordioso com aqueles irmãos, e a gente tem um aqui na igreja, que está se candidatando para ser vereador ou deputado, ou quem sabe um dia presidente da república desse país. Todo lugar tem corrupção. E onde tem mais dinheiro, tem mais corrupção. Quem vai lá para o Senado Federal e a Câmara Federal vai lidar com um orçamento de 111 trilhões de reais. Você acha que o olho não cresce? Cresce. Agora tem gente que quer pôr a mão e tem gente que não vai pôr a mão. Que Deus permita a gente formar aqui nesse templo as pessoas que vão se candidatar e não vão colocar a mão no dinheiro para fazer coisa errada. Ore sobre isso. Agora, isso não quer dizer que
colocar um deputado, um presidente, um vereador, um prefeito crente lá, a gente vai resolver os problemas do mundo. Porque não vai. A Bíblia está dizendo que não vai. E a gente vai apanhar muito daqui pela frente ainda. Só que o que vem depois vale a pena todo o sacrifício do agora. É a promessa de Deus. Então a gente vê que a batalha travada em Megido por Baraque e os outros foi um Armagedom. Que a batalha, outras batalhas que aconteceram na história foram Armagedom. Por exemplo, Senaqueribe trouxe 185 mil soldados contra Ezequias. E Deus disse: você não vai atirar uma única flecha contra essa muralha. E aí todos os soldados morreram de peste bubônica naquela noite. Nenhuma flecha foi atirada. Isso foi um Armagedom. Deus derramou um juízo pontual, conclusivo, num determinado evento da história do mundo. Quando nós olhamos os macabeus se levantando contra o exército dos Seleucidas, e eles vencem, eles preparam armadilhas para os gregos, e os gregos caem, e eles conseguem libertar Israel do domínio grego por 120 anos, no período interbíblico. Isso foi um Armagedom. Deus interveio de tal forma que ele não permitiu a destruição do povo de Israel, porque Cristo tinha que vir daquele povo, como ele havia prometido. Assim nós vamos vendo inúmeros Armagedons acontecendo na história do mundo. Pode até ser que tenha uma batalha lá naquele lugar, naquele dia. Mas a gente precisa entender que não quer dizer que nunca houve. Não, Deus sempre tem feito intervenções pontuais na história do mundo, de tal forma que a gente diz para as pessoas: olha aí, isso aí foi Deus. Ó. A guerra dos 7 dias entre Israel e o Egito, gente, o Egito ia ganhar de lavada, e de repente Israel ganha. E assim vai. Deus se coloca ao redor do seu povo, e ele fará isso no último dia. Quando o mundo disser assim: acabamos com a igreja, Deus vai dizer: cheguei. E aí o que vocês vão fazer? O mundo vai construir uma paz em Cristo. Mas essa paz vai ser em cima da injustiça, igual o reino de Acabe. O reino era rico, mas em cima da injustiça, em cima da perseguição dos justos, em cima da morte dos fiéis. E Deus diz: acabou, agora é a eternidade. Deixa eu fazer aqui 4 aplicações, porque já falei o mesmo tanto de domingo passado. Primeiro, a justiça de Deus é transparente e inquebrável. Ninguém escapa dela, ninguém pode desfazê-la. Quando esse período ruim do Brasil passar, vocês vão ver um montão de gente querendo voltar atrás e tentar consertar o mal feito. Vão fazer muito mal feito para tentar consertar o mal feito, vocês vão ver. Mas a justiça de Deus não é um mal feito consertando outro mal feito. É a perfeição colocando tudo no seu devido lugar. Ela é de vidro, é transparente. Segundo, após Deus iniciar o seu julgamento, não haverá mais intercessão, nem conversão, nem perdão. Portanto, se você está andando longe de Deus, arrependa-se, volta para o caminho do Senhor. Terceiro, não deixe que o aviso da trombeta para o outro se torne na taça do juízo para você. O William Hendrickson diz que aquilo que é o juízo de Deus caindo sobre um povo é como se fosse a trombeta de Deus avisando para o outro povo não entrar nessa. Então, de repente, você viu um castigo de Deus sobre uma pessoa e você está cometendo o mesmo pecado. Ouça o aviso, porque a próxima taça pode cair sobre a sua cabeça. Não deixe que a próxima taça caia sobre a sua cabeça. Entre no caminho de Deus e ande no caminho de Deus, enquanto pode haver arrependimento, enquanto pode haver conversão, enquanto a promessa do perdão está sendo oferecida abertamente às pessoas. E por último, graças a Deus, não se iluda com o mundo.
Lembre-se que as taças são para julgamento. As trombetas são os últimos avisos, as últimas chamadas. Mas as taças não, quando elas são derramadas, é para finalizar. É por isso que a 6ª taça é o Armagedon, mas a 7ª é o juízo final. Então elas deixam claro que os ímpios nunca desejarão arrependimento, mas sempre revelarão a sua rebeldia contra Deus e seu Cristo. Quando você lê o capítulo 16 de Apocalipse, você fica desanimado, porque Deus faz um portento, Ele arrebenta com uma determinada situação, e as pessoas odeiam a Deus ainda mais. O sol queima a sua pele e elas dizem: Deus não presta, Deus não serve. Deus fecha uma porta do pecado, não permite que aquele pecado seja mais cometido, e as pessoas dizem: como Deus é ruim, Deus não gosta de mim, Deus não me deixa viver do jeito que eu quero. Então não se iluda, quando Deus julga, não tem mais saída, não tem mais volta. Então nós precisamos orar para que as pessoas se arrependam agora, enquanto o juízo não começou a cair. Porque a hora que ele começar a cair, é o fim. Ore por seu filho, ore por seu pai, ore por sua mãe, ore por seu irmão. Seja testemunha fiel do Evangelho para essas pessoas. Viva em retidão. Não vai brigar com eles como xingando, tentando obrigar. Não. Seja fiel, seja luz. E deixa, e peça, e ore, e interceda para que o Espírito Santo use você na salvação daqueles que estão próximos a você. No trabalho, na igreja também. Na família, na escola, na universidade, no passeio.